Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. Ih, não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Acabou de acontecer, estamos gravando de tarde hoje, acabou de acontecer o fato mais importante da semana. Sabemos nossos adversários iniciais da Copa do Mundo. Não tem nada mais importante do que isso. Tem alguma coisa mais importante? Vamos repetir: Suíça, como é que é o outro lá? Sérvia. Né? Se a Sérvia não foi invadida pela Rússia antes, hein? Que pode ser invadido, não vai nem a Copa. Sérvia, Suíça e Camarões. Camarões. Ele vai passar, mas eu não sei se ele passa das quartas. Mas aí ele passa e cruza provavelmente com o Uruguai, não é isso? Botaram lá, fizeram aquela simulação. Portugal ou Uruguai? Portugal ou Uruguai. Aí passa, aí cruza com quem? Aí vai cruzar com Espanha. Aí vai pegar a Espanha. Espanha é muito boa, viu? Eu vi a Eurocopa, eu fiquei muito impressionado porque a Itália eliminou a Espanha. Eu assisti aquele jogo, eu acho que não merecia a Itália ter eliminado a Espanha, não. A Espanha jogou muito mais. A Espanha está bem, está com uma seleção boa. A Espanha não foi longe na Eurocopa, mas é uma seleção muito jovem, joga muito bem, o técnico é excelente. Então a Espanha é uma seleção muito complicada. Aí se passar pela Espanha, pega a Argentina. Se a Argentina passar as coisas do lado de lá, né? Estou cético com o Brasil. O que tem? Eu estou cético com o Brasil. Não, mas pelo menos não vai pegar a França. Eu acho que a França vem com a mesma seleção da vez passada, só que lá o pessoal era muito jovem, agora está 4 anos mais velho e continua jovem. Pô, a França vai ser fogo, cara. Inglaterra também está bem. Inglaterra. Aí os caras da Globo, né, Eustáquio, já previram a final Brasil e Inglaterra. Pois é. Fizeram uma simulação. É interessante essas simulações, né? Porque você pode ter várias possibilidades. Quem faz muito essas simulações são os bancos, né? Porque tem muito econometrista, estatístico. Daqui a pouco vai sair um monte de banco. Todos os bancos de investimento grandes, mundiais, fazem essas simulações e divulgam as simulações. Simulação do Deutsche Bank, simulação de não sei quem, porque tem muita gente dessa área lá dentro, né? Muita gente, muito programador, inteligência artificial, e aí eles colocam os resultados das seleções. Agora, a seleção brasileira é boa. Tem aquele negócio do povo também, né? O povo vai lá e prevê a final da Copa, né? O povo. Então tem essas coisas. Cara, mas na Copa passada, a The Economist fez um levantamento. O Brasil, de fato, pelo desempenho na Copa, estava indo melhor, né? Perdeu para a Bélgica porque eu acho que o Tite caiu numa armadilha tática. A Bélgica contra a Itália, na Eurocopa, também assisti esse jogo. A Bélgica fez a mesma coisa que fez com o Brasil. Mesma coisa, só que deu azar, não conseguiu marcar gol no contra-ataque. No Brasil conseguiu, porque ela teve chance de marcar gol no contra-ataque contra a Itália. Exatamente, foi o mesmo jogo. Aí não marcou, a Itália foi lá e marcou. O Brasil, antes da Bélgica marcar, chegou a enfiar uma bola na trave, aquela cabeçada do Thiago Silva. É fogo, são detalhes, é complicado, viu, Rocha? Só em classificação, a outra notícia é que o Moro não passou da fase da pré-copa, né? Aquela menina, Vera Magalhães, dizia que o Moro era o enxadrista. Né? Porra, o enxadrista. Cara, olha, e o mais interessante do Moro é que ele traiu o Podemos, né? Ele foi, olha, foi sacana, né? Com perdão da expressão, foi sacana com o pessoal do Podemos. Foi financiado pelo Podemos, o Podemos disse... Eu não estou entendendo, porque assim, ele falou que desistiu da presidência, agora ele falou que ele não desistiu. Que rolo que é esse aí? É o seguinte, ele entrou no partido, eu acho que o Moro fez um negócio que vai custar caro para ele, porque não está explicado a razão pela qual ele trocou o Podemos pelo União Brasil. Dinheiro, né, o Rocha? Hã? Dinheiro de campanha. Pois é. Eu acho que houve uma compra e venda de passe aí nessa história, né? Então, é um nível de fazer política baixíssimo, né? Mas é promessa do União Brasil. Mas é dinheiro, ele sai de candidato a presidente do Podemos para candidato a deputado no União. Mas o Podemos ofereceu o deputado para ele.
A questão é que o Podemos ofereceu o deputado para ele. Por que ele não fez pelo Podemos? Esse é que o Rocha está falando. Grana, muito feio. Isso aí que ele fez é muito feio. Eu acho que isso vai... As estruturas partidárias, você não tem segredo dentro delas, né? Uma hora tudo é claro público. Uma hora vai ser tornado público. Que transação foi essa aí que fez ele sair do Podemos e ir para o União Brasil? Ô Rocha, mas União Brasil pode não cumprir a transação também. Tem isso também. Lá na frente, não, tá muita gente pedindo dinheiro, eu não vou dar. Também tem isso, cara. Não tem nenhuma garantia. Agora, ontem eu queria saber o que a Luciana acha. Ontem eu discuti à noite, até fiz uma brincadeira, uma aposta, que parte dos votos do Moro vão para o Lula. Né? Eu imagino que algo em torno de 2,5% dos votos do Moro, desses 7 que ele tem, vão para o Lula. E tornam a eleição, mas assim, mais propícia a acabar no primeiro turno, né? Porque vai ter uma concentração de voto. Não sei se... aquela pesquisa da Quest, a última, mostra isso, que 2 e pouco por cento dos votos do Moro vão para o Lula. Algo parecido vai para o Bolsonaro e o resto se dissipa entre os outros candidatos. Aí tem um percentual de 35% dos eleitores do Moro que vão anular o voto. Né? Então, 2%, 2 e pouco por cento vai anular, e o resto se dissipa. É isso mesmo, Luciano? Então, deixa eu só falar, eu vou chegar nesse ponto aqui, Rocha. Deixa eu só falar um pouquinho do que foi ontem, né? Deve ser um pouco revisto, né? Porque o que a gente vê é uma coisa meio, a sensação meio de uma falta de racionalidade nos diversos sentidos, ou racionalidade e pragmatismo em excesso, né? Que a gente vê algumas coisas meio no rompante, né? Você vê, por exemplo, até o Henrique Eduardo Alves, 52 anos de partido, muda de partido numa data, então parece que as pessoas se sentem meio pressionadas. É agora ou nunca? Aí fica vai, não vai a questão do Dória, desiste da candidatura, depois desiste de desistir da candidatura, volta. Aí a gente olha para aquilo e fala, mas quer ou não quer? Vê o Moro dizia que tinha todo um projeto de ser candidato a deputado. A gente imagina, tudo bem, a gente sabe, aqui ninguém é ingênuo, todo mundo sabe como é que funciona a política, o pragmatismo que envolve a política e tudo mais. Mas no mundo que a gente deseja, né, a pessoa, quando se propõe a ser candidata, o Dória, quando vai para uma prévia, tanto desgaste, né, a pessoa deveria ser impulsionada, eu sei que estou sendo ingênua, né, mas tudo bem, mas ela deveria ser impulsionada por uma vontade de fazer um bem maior para o país, ela devia ter uma motivação interna nesse sentido. E aí, quando você olha para aquilo, o eleitor comum olha e fala, então não tem motivação interna grande nenhuma, o que tem, na verdade, é um processo de viabilização de qual candidatura eu consigo, em qual partido eu consigo, e fica um varejão. Então, assim, é muito difícil fazer o eleitor acreditar em alguma coisa depois de uma quinta-feira como o que a gente teve ontem. Agora, para essa coisa que o Rocha está falando, né, eu acho que tem uma divisão, eu acho que é mais ou menos essas proporções que você está falando, a maioria vai para o Bolsonaro, né? A maioria do voto do Moro vai para o Bolsonaro, mas há uma parte do voto do Moro que vai para o Lula, né? E pode parecer diferente, mas não, porque a gente tinha, inclusive, quando o Lula deixou de ser candidato, teve uma parte grande do voto do Lula que foi para o Bolsonaro. Grande, assim, que eu falo de 20%, 25%, que é grande, se você imaginar que são antagônicos, né? Mas tem sim, faz sentido isso e aumenta a polarização, né, o Rocha? Mas, Luciana, não vai aparecer um outro nome, tipo a Tebet com um vice do PSDB, etc., que pode ocupar esse espaço do Moro? Olha só, tem esse movimento, né, que ontem, né, estava se falando, no momento que o Dória desistiu, de um movimento do Eduardo Leite, mas Simone Tebet, juntando MDB, PSD, PSDB,
Cidadania, Podemos e até mesmo, quiçá, o Novo. Então, seria todos esses partidos, né, que poderiam se juntar ao redor dessa candidatura que veria lá na frente quem seria o cabeça de chapa. Eu diria que, Luciana, só uma observação, o que restar desses partidos, né? Acho que a expressão é essa. Ontem, por exemplo, na quinta-feira, por exemplo, lá na Bahia, o Lula passou por lá e o candidato a vice do candidato a governador do PT na Bahia vai ser do MDB. MDB. Uhum. Aqui no Paraná, por exemplo, Beto Richa anda dizendo pelos cantos aí que vai votar no Lula. Então, o que vai? Acabou, sabe? O ódio dele com Moro, esse lavajatismo, essa coisa toda, e o que fizeram com ele, o que fizeram com o Lula, o cara está revoltado, entendeu? Eu acho que vai ser muito difícil essa terceira via conseguir manter unidade dentro dos partidos, né? Imagine no Nordeste, quem do MDB no Nordeste vai fazer campanha contra o Lula? Ninguém. Aí, Rocha, a questão do MDB é o seguinte, o MDB do Nordeste de São Paulo. Eu acho que o de São Paulo andou se aproximando de Lula e do PT. Tá, Baleia Rossi. Tem o problema do Temer, etc., né? Mas tudo bem, o Lula já mandou o advogado dele conversar com o Temer, nada que não seja resolvido, né? Enfim. Mas é isso que você está falando. Eu penso assim, qual o MDB, né? O MDB no Rio Grande do Sul, sei lá, Santa Catarina. O próprio Santa Catarina está conversando com o PT lá dentro, Santa Catarina. Né? No Paraná, a Requião era MDB, acaba arrastando gente. Então, o MDB, de um modo geral, ele vai deixando a Simone brincar até lá, mas vai ter uma convenção. Né? Ela vai ser cristianizada, mas se ela for candidata, ela vai ser cristianizada, como nunca foi. Acho que vai ser pior do que o Quércia. E lembrando que esse movimento, inclusive com ela mesmo, já aconteceu na eleição para o Senado, né? Que no último momento ela vai levando, achando que ela pode ser candidata e ela não sai candidata. A Simone é lavajatista total. Nada contra o Mato Grosso, mas está muito longe. Não, Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso do Sul ser presidente do Brasil. Está muito longe uma pessoa do Paraná ser presidente do Brasil. Então, tem coisa que... Já teve Alagoas, presidente. Mas aí, em circunstâncias onde dá uma febre, uma desorganização, acontecem essas coisas. No normal, não acontece, gente. Não tem como. Entendeu? Aí em Minas Gerais, fizeram a pesquisa lá, o Zema estava com 37, o Calil com 27, 28. Aí puseram na pesquisa aqui, o Calil, candidato do Lula. O Calil foi para 48, passou o Zema. Entendeu? O Lula vai ser um arrasta-voto que vai ser uma coisa terrível. Para o cara que está concorrendo com o Legislativo se meter a besta, entendeu? Ele tem que ter uma base muito sólida, senão ele dança. Geralmente o candidato a presidente, ele puxa as outras candidaturas, né? Assim, eu não sei o que vocês acham disso, mas eu tenho um sentimento de que essa eleição vai ser federalizada. Muito. Essa dicotomia Bolsonaro-Lula vai levar a uma federalização do processo eleitoral que quem não tiver esperto vai quebrar a cara. Entendeu? O PT arrisca aceitar essa eleição com 100 deputados, na legenda dele. Eu acho que a política já está muito nacionalizada, né? A gente pode ver, mesmo a avaliação dos governadores, toda essa a argumentação, os governadores que estão mais na mira do Bolsonaro, os governadores de esquerda, eles já estão, isso já influencia a avaliação que se faz dos governos deles, e com certeza isso vai influenciar, por exemplo, a chance deles se reelegerem. Então, porque pode ser 30%, mas é um 30% que fala alto, né? Então, que faz barulho, então que é muito incômodo. Então, eu acho que a eleição hoje, ela já está muito federalizada nesse sentido de que as interferências dos governadores é gozado isso, porque é o mesmo discurso contra todos os governadores dos estados inteiros. Qualquer estado, a razão de você não gostar do governador é o mesmo discurso, do ICMS, da extravio do dinheiro da vacina, e vai se aplicando, é um módulo, né, de argumentos que se aplica. Esse negócio do Dória, né, para mudar um pouquinho de assunto e ficar um pouco no mesmo, né, esse negócio do Dória, eu entendo o que ele fez, que ele precisava
de um apoio determinado do presidente do partido, mas mostra a bagunça, né? Jamais teria que chegar a isso, né? E o próprio Dória fazendo com que chegasse a isso, quer dizer, no dia da saída dele do governo, não sei se o último dia poderia ter sido hoje, sei lá, tem aí ele reservou um dia a mais, né, pelo visto, mostra a incapacidade deles, né? E o próprio PSDB, depois da carta do Bruno Araújo assinada, já teve gente dizendo que não vai ter facilidade para o Dória, não. Olha, é inacreditável, viu, o que o PSDB já foi e o que ele é hoje. Eu acho ruim para o nosso país. O PSDB estruturava, os interesses mais empresariais passavam por dentro do PSDB, agora eles passam por dentro do bolsonarismo. É uma loucura o que nós estamos vivendo. Fazia muito mais sentido no passado. Ô, Alberto, uma coisa que me chamou muita atenção foi como o Garcia, quando percebe que há uma chance do Dória permanecer, diz que ele faz uma ameaça que ele poderia ter um impeachment relâmpago. Como assim? Ou seja, como é que você fala isso? Quer dizer o quê? Que você tem tudo para ter um impeachment relâmpago e, por conveniência, está guardando isso, mas que a qualquer momento, por interesse político pessoal, você pode trazer isso. Horrível, um nível de exposição da política horrível. O Bismarck dizia, né, que o povo não deveria saber como são feitas as salsichas e a política. Eles estão mostrando tudo isso. Como é que é feita a política? Pelo amor de Deus. Não, ontem foi um dia muito complicado, muito tenso, né? Sérgio Moro saiu. A única coisa que não foi tensa é a continuidade de Ciro Gomes na disputa, algo fundamental, né? Definidor dos rumos do país. Mas isso é uma pergunta, Alberto. O Ciro Gomes não tende a crescer aí com a saída do Sérgio Moro? Olha só, Rocha, deixa eu só levantar aqui uma bola, Rocha, para você ir pensando aí. Nas nossas eleições presidenciais, a soma desses candidatos de terceira via, ela andou dando várias eleições, não são todas, 20% de votos válidos, né? Vamos aqui especular, né, um chute, né? Você tem 20% de eleitores que eles não querem votar nos dois primeiros. Então, por que eu estou dizendo isso? Sei lá, qualquer um que fique aí pode captar meio que esses votos, entendeu? Então, sei lá, sai o Moro, né? Uma parte do voto do Moro se declara para ir para o Lula, outra parte para Bolsonaro, outra parte não vai para nenhum dos dois. Mas será que o André Janones da vida não pega? Sabe uma coisa? Eu não quero nem Lula nem Bolsonaro. Deixa eu ver quem está aí. André Janones, eu vou votar nesse cara. Aí o cara vai lá e cresce. Mesmo não tendo nada. Veja o Cabo Daciolo na eleição passada. Entendeu? Às vezes eu tenho a impressão que é um eleitorado meio... Eu vou votar mesmo, eu não quero o PT, eu não quero adversário do PT, eu vou arrumar algum outro nome, qualquer que seja, para votar. É uma hipótese, tá? Para a gente ficar de olho nisso. Não, e tem essa questão do primeiro turno. Muitas pessoas falam assim, não, eu até voto no fulano de tal no segundo turno, mas no primeiro turno eu quero votar diferente. Né? Existe esse tipo de posição. O segundo turno permite isso, né, Eustáquio? Tem que olhar no retrovisor, as outras eleições. Né? Eu acho que a única vez que um candidato chegou próximo dos 20% da terceira via foi com a Marina, não foi isso? Não, é a soma. A Marina teve uma vez 21, teve uma vez 19, o Garotinho teve 18. A terceira via já passou da soma de 20, tá? Quando o Garotinho teve 18, o Ciro teve 12. Deu 30 isso aí. Entendeu? Então, candidato, eu digo o candidato que se coloca como alternativa de terceira via. Não, isoladamente, mas eu estou pensando agora a soma. A soma hoje tem 20. Não de votos válidos. Votos válidos tem mais que 20. A soma deles, tá? Mas o Bolsonaro está com mais de 30, o Lula com mais de 40. Então... A ideia é 20, não resolve nada. Eles vão ficar fora. Não, eu sei. Eu só estou dizendo, pensando aqui nessa especulação de primeiro e segundo turno, né? A saída de Moro facilita acabar no primeiro turno. Sim, se não estiver valendo essa hipótese que eu levantei. Hipótese, é só uma hipótese. Não dá para a gente saber se é verdade ou não. Esses votos do Moro, num primeiro momento, alguns vão para Lula, um pouco mais para Bolsonaro, mas quem sabe ele se rearruma mais na frente em André Janones. Não sei, entendeu? É uma hipótese. Eu acho muito difícil a eleição ser decidida no primeiro turno. Né?
desde 98 que nenhuma eleição foi decidida no primeiro turno, e a sociedade brasileira está mais polarizada do que antigamente, né? Então, assim, eu acho que assim, a possibilidade de um candidato pegar essa maioria antecipadamente, eu acho muito pouco provável. Eu também concordo. Só que o Lula está muito próximo disso, né? Não, é igual a Dilma também. A Dilma em 2014, né? Em 2010. Não, 14 não. Não, na verdade 10, né? E o Lula ficou próximo quando teve aquele negócio. 2010 a Dilma estava com 50%, ela estava para ganhar no primeiro turno. Aí veio aquele escândalo lá da Helenice Guerra, não sei o quê. Aí ela caiu na última hora, foi no último momento que ela caiu. Mas ela estava para ganhar a eleição no primeiro turno. Lula em 2006, com o negócio dos aloprados também, lá do Mercadante, foi a mesma coisa, entendeu? Isso pode acontecer, ficar perto ali de ganhar no primeiro turno, não tem a menor dúvida disso. Agora, o Ciro Gomes, a gente está nesse assunto porque eu mencionei o nome de Ciro, né? O Ciro teria a capacidade, né, se fosse alguém político, digamos assim, de dizer, não, eu abro mão da minha candidatura e vou, de fato, fazer campanha para Lula. Aí muda de figura, né? Mas ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. E não tem um motivo racional para não fazer isso. Ele sabe que será derrotado, ele sabe que não tem chance, mas mesmo assim ele levará a candidatura dele até o final, utilizando esta candidatura para atacar Lula, não atacar Bolsonaro, mas atacar Lula. Só que a maior parte dos eleitores de Ciro são de esquerda. Quem vai perder com isso vai ser o PDT. O PDT vai sofrer com essa história, né? Porque como é que fica a eleição de deputado federal com um candidato a presidente que não passa de 7%, 8%. Né? É ruim para o partido isso. E vai ser o único que vai ficar nessa situação, né? Quer dizer, Vocês sabem o que vocês estão falando aí? E eu estou pensando aqui, né? Essa coisa que o Alberto falou, esse comparativo que o Alberto fez de terceira via com as eleições anteriores. Mas me parece diferente, né? Me parece diferente, e aí você vê como é que funciona. Tudo me parece diferente, embora possa ter esses 20%, 30%, porque você tinha hoje você tem um PT que desde 89 o PT foi andando para o centro, então essa terceira via hoje já não é mais centro, né? Porque hoje você tem o Lula hoje pega o centro ideológico de uma maneira muito grande. Então, assim, não se trata de uma terceira via que seja uma terceira opção ideológica dentro desse processo. Essa terceira via hoje, e aí talvez por isso justifique essa dificuldade nossa de ver qual que é o voto e as intenções do Ciro, é porque se há um espaço, é um espaço de centro-direita, exprimido entre o que o Lula conseguiu avançar e o que o Bolsonaro deixa de lado um pouco. Então, assim, esse espaço aí que poderia ser uma terceira via. A terceira via de hoje, de 22, seria essa terceira via, que é diferente das outras terceiras vias que aconteceram no passado. Não é o mesmo local da disputa, né? E os números vão ser afetados por isso. É bom você falar Lula-Alckmin, né? Porque na hora que você põe o Alckmin, aí você puxa mais para a direita aqui, né? Exatamente. Essa discussão que teve em torno gente dentro do PT problematizando essa ida do Alckmin para vice do Lula, e eu até ouvi alguém falando, usando o argumento que não, o Alckmin não tem voto, o que vai acrescentar de voto para o Lula? Na verdade, o Alckmin não tem que acrescentar voto algum para o Lula, né? Ele vai acrescentar outra coisa, né? Que é esse movimento que a Luciana se referiu, de ir ao centro em busca de construir uma frente, né? Eu acho que é uma frente de reconstrução nacional. O governo vai ter que ser um governo de reconstrução nacional, vai ter que pegar a ideologia e colocar na prateleira por uns 4 anos até o governo conseguir reconstruir as estruturas do Estado que foram
solapadas, né? Ô Rocha, mas esse negócio de colocar na prateleira, julgar pelo nosso último programa, vai ser difícil, né? O pessoal sentou o pau na nossa trinca, né? Todo mundo, inclusive você, claro, né? Mas nossos ouvintes, num nível de irresponsabilidade infinito. Nível impunemente? Não, nível macro de irresponsabilidade. Querem destruir a Petrobras, vocês, e é apoiado. Isso é ideologia pura, não tem pragmatismo nenhum. Nós fomos mal vistos e você foi bem visto. Nós somos entreguistas, liberais, blá, 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 e você está do lado certo. A proposta que o PT vai fazer vai ser a fusão entre a Petrobras e a Eletrobras e criar uma das maiores companhias de energia do mundo. Isso sim é um movimento propositivo, um movimento de construção. Uma das maiores estatais que irão drenar recursos do Tesouro Nacional, dos pobres. Eu quero saber o seguinte, o que a Petrobras até hoje ajudou a reduzir a pobreza? Opa! Nada. Nada. O que ajudou? O Brasil é o país mais desigual do mundo, com e sem com a Petrobras, desde que ela existe. Não, quem destruiu os empregos na Petrobras foi a Lava Jato. Não. Eu só estou dizendo o seguinte, a Petrobras em nenhum momento reduziu a desigualdade de renda no Brasil. Nunca. A Eletrobras também não. Não, rapaz, ela gaguejou, já era. O modelo de arbitramento do preço do combustível, do óleo, da gasolina, que tinha impacto na economia, não deixava sacrificar o bolso das pessoas, não é como hoje, né? Essa loucura que está aí, entendeu? O general foi demitido da Petrobras e chorou na entrevista que ele deu. O cara é tão fundamentalista, liberal, que ele chorou na entrevista. O cara vai acreditar. Mas Rocha, qual é o mecanismo que leva a Petrobras a diminuir a pobreza e reduzir a desigualdade? Eu não consigo entender isso, juro, cara. Que mecanismo é este? Privatiza a Petrobras, você vai ver aumentar a desigualdade. Não, é o contrário. Eu estou pensando o seguinte, por que ela, estando na mão do Estado, contribuiria para a redução da pobreza e da desigualdade? Eu não consigo ver isso. Isso não tem uma conexão necessária, uma causa e efeito. Você vai ver isso, Alberto, no dia que privatizarem a Petrobras. Aí você vai ver. Falar em privatizar, o que vocês acharam aí do Adriano Pires aí para presidente? Eu não entendi, eu não esperava pegar um general e pôr esse cara. Ele quis ficar bem com o mercado, por causa das eleições, é isso, mais nada. Foi isso. Mas tem um movimento para privatizar? O Bolsonaro já passou se for reeleito, né? Porque não dá tempo agora. Mesmo que queira, agora não dá tempo. Então, se for reeleito, ele sinalizou nessa direção. Isso eu não tenho dúvida, tá, Eustáquio? Agora, aquela provocação do Alberto em relação à Petrobras, quando a gente pensa em termos de energia, né, eu penso que seja muito mais em você garantir o controle do Estado enquanto promotor do desenvolvimento. Então, ou seja, você, de alguma maneira, não é que eu defenda isso, tá, Alberto? Eu estou só tentando ver as razões. Ou seja, quando você fica na mão do Estado essa capacidade de gerir, de ter mais interferência no desenvolvimento da economia, através do maior controle sobre as energias, eu acho que esse é o argumento que se dá tanto para a Petrobras quanto para a Eletrobras, ou seja, que você pode agir de maneira melhor. A Costa, como é que é? O nosso amigo aqui, o Eustáquio, me mandou outro dia, República Dominicana ultrapassou o Brasil em PIB per capita. A Turquia ultrapassou o Brasil em PIB per capita, entendeu? Então a Petrobras não podia deixar o Brasil ser ultrapassado por esses países em PIB per capita. Isso é aumentar a riqueza. A minha pergunta é o seguinte, o que a Petrobras ajuda a aumentar o PIB per capita do Brasil? O que a Petrobras ajuda a diminuir o índice de Gini, a desigualdade no Brasil? A esquerda tem que se perguntar isso. Roberto, vem cá. O que a Petrobras tem que se meter em reduzir desigualdade? A Petrobras não é um Estado. Eu estou dizendo... Porque essa é a agenda da esquerda. A agenda da esquerda é reduzir desigualdade. Escuta, me diga um país que eliminou os índices de desigualdade que não tenha sido por obra do Estado.
Sim, mas não tem a ver com ter uma empresa estatal de energia. Esse é que é o meu ponto. Você gasta energia, um governo, você, nós aqui no nosso debate, pessoal que nos acompanha, que nos atacou, né? Criticou a mim, Luciana Eustáquio elogiou você, né? Todo mundo está gastando energia, está gastando seu talento, sua inteligência, defendendo algo que não ajuda nos seus objetivos. O nosso objetivo é que viver numa sociedade mais justa, com menor desigualdade, com menos pobreza. E aí nós estamos mirando o seguinte, não, para chegar nessa sociedade precisamos ter empresas estatais. Não é verdade. Não é verdade. Isso é uma falácia. Quem é que diz isso? Eu não digo isso. Eu não sou estatista, não tenho, e não conheço ninguém que no meu entorno mais de esquerda que verbaliza isso. Certo? A Petrobras é uma questão pontual, né? Eu acho que tem atividade que tem que ser privatizada. Por exemplo, o pessoal brigou por causa do Pacaembu, privatizaram o Pacaembu. É o saneamento básico. O saneamento básico. Ser dono do estádio de futebol. Entendeu? Não tem cabimento isso. Então, tem coisa que não tem sentido mesmo. Entendeu? Agora, a Petrobras é outra coisa, né? O saneamento foi privatizado. Tem locais que você pode ter empresas privadas fornecendo o serviço de água e esgoto, né, locais lucrativos, liberando o governo para investir em locais menos lucrativos. Toda a esquerda foi contra a privatização do saneamento básico. A água, o Eustáquio fala ali, você fala da informação das redes sociais, Google, não sei o quê. A água e o petróleo são estratégicos, não pode brincar com isso. Você concede, né, concedeu ao Paraná, por exemplo, hoje a Sanepar é quase uma empresa privada, né? E não imagine que as empresas privadas que são donas, acionistas da Sanepar, estão interessadas em abrir o mercado aqui para que outras entrem. Entendeu? De jeito nenhum. Não abre mão são os contratos que vinham da Sanepar estatal e continuou. Então, eu acho que você tem que olhar cada setor e verificar se ali naquele setor tem sentido o Estado. Mas essa sua fala, por exemplo, se nós estivéssemos hoje gravando esse programa antes da privatização da telefonia, você ia dizer a telefonia estratégica não pode privatizar. Você ia dizer a mesma coisa, porque se adapta, grandes empresas de telefonia, elas foram privatizadas e a telefonia melhorou enormemente no Brasil. Esse é que é o ponto, entendeu? E a privatização das teles, eu sempre. Nunca tive mas ainda bem que a gente não tinha esse programa antes disso, né, cara? Porque você ia dizer, ia ser, você... Acho, os Correios, por exemplo, tá? Eu tenho seríssimas dúvidas, certo? Se nós temos que ter uma empresa tão grande quanto o Correio, estatal. Eu acho que talvez uma empresa menor para que o Estado possa ter alguma forma de dimensionar preços e tal. Como, por exemplo, eu acho que o Estado privatizou as teles, mas o Estado deveria ter uma empresa de telefonia, porque eu desconfio que o serviço hoje, certo, poderia ser muito melhor do que é. Muito melhor do que é. Esse desempenho tem hora que você não consegue usar o telefone do dia, que é ruim, o sinal é ruim, o serviço que eles prestam é ruim, certo? E aí a gente fica assim, as rodovias, por exemplo, concederam várias rodovias, aí passa 30 anos, você vai lá na rodovia, ela não tem buraco, mas não fizeram a duplicação, certo? Então a gente aprendeu a gostar do pouco, né? O pouco é bom. Então, esse privado, cara, é um serviço horroroso, você vai no Rio de Janeiro, passa na linha amarela que tem pedágio, e passa na linha vermelha que não tem, você vê a distância, né? Distância astronômica da qualidade de uma via e da outra. Não, o Estado não tem que ter estrada. Eu acho que tem que ser, as estradas têm que ser pedagiadas mesmo, todas, na minha opinião. Só que é o seguinte, vamos fazer um negócio sério. Aqui no Paraná fizeram a privatização a concessão, passou 30 anos, e você passa pela estrada, ela continua com 2 pistas. Isso é uma imoralidade. Entendeu? E vem dizer que esse privado aí é bom. E é um pedágio caro, né, Rocha? Muito caro. A linha vermelha, eu não tenho costume de passar na linha amarela,
mas a linha vermelha eu passo, quando eu venho de viagem principalmente. É impressionante o seguinte, não tem as marcas das pistas. Tem nenhuma faixa pintada, nenhuma faixa pintada. Nenhuma faixa pintada, não tem olho de gato. A iluminação tem muitos postes com a luz queimada. Então você fica aquele negócio escuro. Se estiver chovendo, é um perigo andar naquela linha vermelha. É uma loucura. Agora, sobre esse negócio de rodovia, eu costumo dar um exemplo assim de ineficiência. É o seguinte, eu ia há 30 anos atrás, de Belo Horizonte até Viçosa, de carro, eu gastava mais ou menos 3 horas, tá? Arredondando aí, gastava, dependendo do dia, tá? Eu gastava 3 horas. A última vez que eu fui, que foi ano passado, eu gastei 4 horas. Por quê? É isso que o Rocha falou. Você não fez ampliação, você põe pedágio, aumentou o trânsito, aumentou o número de lombadas, etc. E a estrada é a mesma, não teve melhoria nenhuma. Então, assim, ficou ineficiente. 30 anos depois, você tem a mesma estrada, você gasta muito mais tempo para transitar na mesma estrada. Isso é ineficiência da Mas o Estado brasileiro não tem mais capacidade de investimento em obras de infraestrutura, porque ele gasta com previdência, ele gasta com tesouro, então, aí é o ponto, subsidiando combustível, entendeu? Não dá para ter tudo, esse aqui é o ponto, cara. Mas veja só, mesmo privatizando, Alberto, você pega a Dutra, por exemplo. A Dutra é inviável, a Dutra tem esse exemplo. A Dutra hoje está muito mais lenta do que foi no passado, porque o tráfego aumentou, claro. Você entendeu? E aqui, quando a gente sai aqui do Rio, você pensa bem, a Dutra vai ligar as 2 principais cidades do país, com mais de regiões metropolitanas, né? Aqui com mais de 10 milhões, São Paulo com mais de 20 milhões, e o restante aí, Mato Grosso, o interior de São Paulo, etc. Quando você sai aqui do Rio, aí você passa nessa região metropolitana, que tem mais de 15 milhões de habitantes praticamente, ali em Nova Iguaçu tem um lugar que a Dutra tem um viaduto que só passa 2 carros. Exato. Então, assim, você está ligando as 2 maiores cidades e você tem de passar num funil que só passa 2 carros. Ou você sai de madrugada, né, para evitar o trânsito, né, é um absurdo a falta, mesmo quando se privatiza, o nível de investimento é muito baixo. A Dutra é um exemplo disso. Agora, assim, a gente fica no mato sem saída, né? Porque se privatiza não tem investimento, mas fica no Estado também não tem investimento. Então, assim, qual que é a solução? Esse é uma questão. Não, o que eu acho, que a gente precisa o que eu acho. Perdão, Luciana, perdão. Deixa eu só concluir, eu passo para você. Eu me lembro, por exemplo, essa questão do saneamento é uma coisa que eu gosto desse tema. Eu gosto desse tema porque eu acho que o saneamento por si, só pela questão da saúde, já se justificaria muito, mas ele também, se você não tem o saneamento, isso é um impeditivo para que você tenha o desenvolvimento, né? Para mim, o ícone disso que eu fui uma vez no Festival de Parintins. É uma coisa de louco, de bonita, tá? Eu cheguei de navio no festival. Então, fiquei no navio, saí, fui ver o festival, depois voltei para o navio. Fiquei muito encantada e falei, se eu tenho um potencial de crescimento, de turismo aqui na Amazônia, é inacreditável. Era preciso, fiquei imaginando 500 coisas para o desenvolvimento, porque isso é uma coisa que fala muito alto, né, meu cabeça e coração também, recurso para a Amazônia. E aí, eu pensei o seguinte, na hora que eu fui passear pela rua, olha, você vê aquele bando de urubu no meio da rua, não tem saneamento nenhum, assim, não vou dizer que não tem saneamento nenhum, porque eu não estou falando a partir dos dados, mas eu vi que os dados eram baixos, eu não posso dizer que não tinha nenhum, mas tinha muito pouco saneamento básico. Então, você tem uma potencialidade que não se pode concretizar desde que você não tenha a coisa mínima, um saneamento para ter um papel direito, para ter uma estrutura para receber as pessoas. Então, atravanca, sabe, o desenvolvimento, isso é muito ruim, e aí falta de investimento. Olha, você veja aqui o Paraná, vou citar de novo o exemplo do Paraná, a Sanepar. O estado do Paraná é um dos melhores estados do Brasil em matéria de saneamento básico.
né, de coleta de esgoto e tal. Maringá, por exemplo, tem quase 100% de coleta de esgoto, de saneamento básico. Só não tem 100% por causa da zona rural, né? E tudo foi feito pelo Estado. Troço eficiente, que funciona, feito pelo Estado. Então, assim, eu sou refratário à ideia de ou você é privatizante ou você é estatizante. Eu acho que você tem que ser racional, né? Você pode ter a tua posição ideológica, mas tem que ter racionalidade. Nós privatizamos a empresa de ferrovia no Brasil. Eu te pergunto, Eustáquio, o que nós ganhamos com essa privatização? O que o Brasil ganhou com essa privatização? Os caras ficaram 30 anos aí com a empresa de ferrovia na mão, não construíram 1 metro de trilho. Aí devolveram, está aí a mesma malha. Quem construiu o trilho no Brasil? A outra empresa que o governo de estatal de ferrovia, que fez Rocha. De ferrovia ali ligando o Maranhão ao Mato Grosso. Então é o seguinte, eu acho que tem que ser racional. Não dá para você entregar uma ferrovia, uma rodovia para uma empresa privada para ela ficar lá tapando o buraco e quando ela devolver, está lá as 2 pistas. Não duplica, não melhora nada. Certo? Esse é o privado que tem no Brasil, né? O segundo ponto, eu queria me referir à fala da Luciana, que ela fala da questão do desenvolvimento. Assim, o Estado é indutor de desenvolvimento aqui. Se você tirar o Estado, nós vamos ficar no mesmo lugar em que nós estamos, né? O Estado é fundamental. Ele é indutor de desenvolvimento, ele que promove o crescimento. Certo? Não dá para a gente pensar o Brasil com a cabeça na Noruega, né? Maringá, por exemplo, tem lá quase 90% de saneamento. Então é o seguinte, pode privatizar aquele troço, já está feito. Sabe? Mas olha só, Rocha, pegar o que você está falando, são 2 coisas diferentes, entendeu? Uma coisa é você gerir o serviço, outra coisa é você investir para ampliação do serviço. Tem serviço que você investe, o investimento é estatal mesmo. A questão toda é essa. Quando você fala de privatização de estrada, você prevê lá no edital. O pedágio vai ser de tal tamanho, vai ter subsídio, não vai ter subsídio. Quando o PT privatizou a Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, a BH, né? Teve um subsídio imenso, o pedágio, se eu não me engano, até hoje tem um subsídio imenso do BNDES. Então, isso significa o seguinte, que todos os brasileiros estão pagando a manutenção de uma estrada que beneficia quem vai de São Paulo a Minas e vice-versa. Tem que discutir se isso é correto ou não. A questão é o seguinte, quando você privatiza, você prevê pedágio mais barato, você só faz a manutenção, pedágio mais caro, tem que investir em ampliação. E aí aí é caso a caso. Você pode muito bem repartir os papéis, é isso que eu penso, né? Você dá para uma empresa para ela gerir aquela estrada e o Estado, nesse edital de privatização, prevê a ampliação daquela estrada, é a capacidade de investimento do Estado. Quando você fala do saneamento aí, tudo bem, o Estado investiu para prover o saneamento para esses municípios. Agora, o que eu estou querendo chamar a atenção é que o cobertor é curto. A esquerda precisa começar a pensar, ou quem não começou, você acertadamente vai dizer que muita gente pensa o que eu vou falar, mas é o seguinte, você não tem recurso para tudo, você tem que usar o recurso da forma mais eficiente possível. Né? O que é usar? É não enfiar recurso em estatal. Você enfia recurso em investimento. É outra coisa, é diferente. Né? Você investe para novos campos de petróleo, você investe, né? Você cria uma regulação que vai obrigar o governo a investir e deixa as empresas privadas tocarem. É um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto. Você não tem que deter o controle da empresa, você tem que cobrar resultado da empresa. E aí você tem que criar uma grande tradição de uma agência regulatória que, de fato, seja independente dos interesses das empresas. Né? Você cria uma agência regulatória. Vamos pegar, a regulação faz muito do que você está falando, tá, o Rocha? Política industrial, né? Faz sentido para o governo subsidiar a empresa A, B, C ou D? Pode ser que não, ele poderia fazer o seguinte, olha, eu vou baixar todas as tarifas de importação de máquinas complexas, né? E qualquer empresa que importar máquinas complexas, ela terá que exportar 5 vezes mais do que ela importou. Te vira e exporta. Essas empresas vão gerar divisas para o Brasil, elas vão comprar bens de capital, vão ser mais eficientes na produção e vão buscar exportar. E aí você tem uma parceria do governo com as empresas. O governo não precisa deter o controle acionário dessas empresas, mas o governo cria uma legislação que regula e obriga essas empresas a gerar riqueza para o país.
Eu não sei por que isso não é proposto pela esquerda. Juro. Aí ela fica se debatendo o seguinte, detém ou não detém o controle? Eu penso assim, tem dois grandes conceitos, né? Deter o controle de alguma coisa e o ROI, né? Return on Investment. Né? O ROI, eu não quero ter controle. Eu entrego a empresa, eu sou acionista, eu quero que você me traga retorno, né? O retorno de divisas para o Brasil, de melhorar a vida das pessoas, eu vou cobrar o retorno. Agora você me dá o retorno. Eu não quero ter controle, eu quero só cobrar retorno. Por que a gente não faz isso? Por que eu tenho que controlar? Por que esse desejo de controlar? Eu concordo com você, mas eu acho o seguinte, quando você coloca essa argumentação num país em desenvolvimento como o Brasil, de terceiro mundo, abaixo do hemisfério sul, tá? Você tem que ter cuidado, porque existem certas coisas que você tem que manter na mão do Estado, porque ele é um indutor de desenvolvimento, nós não podemos fugir disso. O Estado não é indutor de desenvolvimento na Noruega, mas no Brasil é, então a gente tem que tomar cuidado com os conceitos teóricos quando a gente traz para cá. Você falou das agências, por exemplo. O que é agência no Brasil? Um cabide de emprego absurdo. Sim. Inútil. Assim, o que a ANS do plano de saúde, dos planos de saúde faz, o Ministério da Saúde podia fazer. O que a empresa... Rocha, desculpa, não só cabide de emprego, né, como também local para indicação política, né? As duas coisas, ou seja, é uma total ineficiência. Entendeu? Então, agora, o que é? Você vai lá fora, fica vendo o que acontece na Noruega e traz para o Brasil. Não vai funcionar. Agora, antes disso, Alberto, antes dessa questão do investimento que você falou, existe uma questão que o Brasil precisa enfrentar, é que a taxa de poupança e a taxa de investimento no Brasil, independente se é público ou privado, ela é muito baixa. O pessoal fala assim, mas o Brasil, a taxa de poupança é baixa porque a renda é baixa. Aí tem um dado muito claro, que é o seguinte, a China tinha uma renda per capita 15 vezes mais baixa do que a do Brasil há 40 anos atrás, e a taxa de poupança na China é 2 vezes maior do que a taxa de poupança brasileira. Mas não tinha nada estatal lá, você não tinha saúde estatal, educação estatal, todo mundo tinha que pagar. Aí o cara tinha que fazer poupança, entendeu? Tá falando da China. China, eu tô falando. O cara tem que pagar. Não, na China... mas você tinha um peso do Estado muito grande. Sim, mas por que o cara faz poupança? Tem uma racionalidade de fazer poupança. Eu tenho que poupar porque eu não vou poder... eu não tenho universidade pública para o meu filho, eu vou ter que pagar a universidade. Aí eu tenho que poupar. Você entendeu? No Brasil, como você tem previdência pública, universidade pública, ninguém tem que poupar. O governo poupa para gente. Não, a universidade brasileira hoje você não pode dizer que ela é pública. Aqui no Paraná tem uma universidade federal e tem 3 ou 4 universidades estaduais. E tem mais de 100 universidades no Paraná. O Rocha, mas isso que o Eustáquio está falando, da taxa de poupança mais elevada na China, tem a ver com não ter provimento estatal de serviços para os indivíduos. Os indivíduos têm que pagar por eles. É mais complexo um pouco do que isso, mas tudo bem. Mas assim como outros países também, né? A Coreia do Sul, por exemplo, todo o desenvolvimento da Coreia, que hoje já tem uma renda per capita 3 vezes maior do que o Brasil, ela também foi feita com altas taxas de poupança e altas taxas de investimento. Então, eu acho que assim, é uma discussão mais complexa, mas assim, o Brasil é um caso especial de taxa de poupança muito baixa e taxa de investimento muito baixa. Com isso, aí nem importa se é público ou se é estatal. Com taxa de poupança abaixo de 20% do PIB, não tem como você desenvolver um país. Não tem. Só para ter uma ideia, é o seguinte, a taxa de poupança e de investimento na China, nos últimos anos agora, na última década, é 45% do PIB. O Brasil é menos de 20%. Tá? Então, assim, com taxa de poupança tão baixa, não tem desenvolvimento, não tem como. Você não tem, mesmo que você importar poupança, ainda assim vai ser muito baixo. A rubrica de investimento em infraestrutura do nosso orçamento federal é pequenininha, é mínima, entendeu? Você não tem investimento em infraestrutura no Brasil. Por quê? Porque o dinheiro vai para a Previdência,
entendeu? Porque o dinheiro vai para as estatais. Tem recursos limitados. Aí você fala isso... 100% do orçamento da União vai para pagar os credores, os serviços. Pronto, aí sempre cai nisso, aí não pode mais pagar o serviço da dívida. É a única maneira de ter dinheiro para investimento. Vai lá e não paga para você ver o que acontece. Entendeu? A Argentina não pagou e renegociou. A Argentina está ferrada, cara, é um péssimo exemplo, é o pior país. Olha, Albert Hirschman diz que tinham 3 tipos de países, os desenvolvidos, em desenvolvimento e a Argentina. Pô, a Argentina já foi o país mais rico do mundo numa época, um dos mais ricos do mundo, e só decai. Pô, é um péssimo exemplo. A dívida é dogma. Está lá no Congresso, na Constituição, colocaram um artigo que o único ponto que o Congresso não pode mexer no orçamento é no pagamento da dívida. É um absurdo. Né? E aí fica esse negócio. Aí você não rola a dívida. 45% está fora, você não pode mexer. Mas aí você não rola a dívida. Se você não rolar a dívida, Rocha, o governo não vai conseguir se financiar, você não vai pagar os salários de funcionários, você vai paralisar o governo. Entendeu? É isso que acontece. Você está entrando no que o Eustáquio falava. O advogado acha que é só aprovar uma lei que a economia muda. Não é assim, porra. Você fala o seguinte, é que as leis da economia são leis da física. Não pode mexer. Você pode mexer. Vai ver o que aconteceu com a Argentina. Ela mexeu. Ela não é exemplo para nada. Agora sentou com o Fundo Monetário e negociou. Você viu o que o presidente argentino disse essa semana? Disse que a inflação é um problema psicológico. Porra, cara! A dívida que você não consegue pagar, você faz o quê? Chama o credor, senta com ele e se entende. Não dá, eu não consigo te pagar 100 por mês. Eu posso te pagar 40. Vamos alongar isso aqui e melhorar. Ninguém fala com os empresários, eles falam, e aí nada. Sobre esse assunto, nada. Né? Os bancos têm lucros absurdos, imorais, né, que nós estamos vendo todo dia, e ninguém pode mexer nisso. Só para falar que na Argentina está uma briga danada entre o Alberto e a Cristina, né? Exatamente sobre essa questão da dívida, né? Um tem uma visão, outro tem outra completamente. Mas aí o que acontece, Rocha? Você está fazendo uma via de mão única aí. Você está dizendo o seguinte: o governo senta com os credores e diz, eu não posso pagar. Aí os credores poderiam dizer, tá bom, eu aceito um parcelamento mais suave, eu aceito um pagamento mais suave, mas eu quero que você diminua o seu gasto público. Aí você diz, não vou diminuir. Porra, aí, cara, aí é moleza, pô. Só eu cedo, o outro lado não cede. Porra, você entende? Olha, Roberto, olha o lucro dos bancos, olha o que esses caras estão ganhando de dinheiro. Isso não tem sentido o que você está falando. Certo? Você tem que sentar para discutir com o meu amigo. É o seguinte, os bancos do Brasil tiveram os maiores lucros do planeta. Não vem me falar de diminuição do gasto público, porque vocês tiveram os maiores lucros do planeta. Graças ao governo. Graças ao endividamento do governo. Quanto mais o governo se endivida, mais os bancos lucram. Porra, você entendeu? Quanto mais o governo omisso, submisso no trato dessa questão, mais eles lucram. Ô Rocha, se você tem que pagar CDI, tá? Isso daí não é só banco, isso daí toda a classe média de todos os países faz a sua poupança hoje em CDI. Isso qualquer pessoa hoje tem um CDIzinho aí, um CDB, uma coisa desse tipo. Isso está muito mais democratizado do que você está falando. Detalhe, na hora que cai esses juros, tinha acontecido agora recentemente no Brasil, os bancos têm de diversificar seus produtos de investimento, e aí eles passam a correr mais riscos. Então, se o governo consegue sinalizar vira grau de investimento, né? Lula conseguiu virar grau de investimento, Dilma desfez. Se o governo consegue sinalizar que vai rolar bem a sua dívida, que vai reduzir a relação dívida-PIB, os juros caem. Se os juros caírem, os bancos precisam de novos produtos para remunerar o dinheiro de quem coloca lá. Esses novos produtos geram mais risco e a taxa de lucro dos bancos diminui. Isso é uma interação com a dívida do governo. Permanente. É permanente, pô. Isso a esquerda precisa ver, cara. Não pode ser um dogma, um discurso de grupo. Para você pertencer à esquerda, você tem que ter o mesmo discurso. Todo mundo tem que ter o mesmo discurso e tem que ser esse que você está fazendo. Se você tiver um discurso diferente, você não é de esquerda. Não, isso não pode ser. O teu discurso não entra fome, não entra desigualdade. Entra. Eu estou transferindo renda, do setor financeiro
para o governo quando eu baixo juros. E por que eu posso baixar juros? Porque eu controlei o fiscal. Né? É por isso, eu não estou dizendo onde eu controlei o fiscal, eu controlei na Previdência, fiz todo mundo pagar Previdência, todo mundo financiar sua Previdência, controlei reduzindo subsídios do orçamento, acabando com a Zona Franca de Manaus, acabando com o Super Simples. Né? Eu controlei assim, eu não tô em nenhum momento ignorando, pelo contrário, eu estou tentando utilizar os recursos de tal maneira que ele vá para aqueles que mais precisam. Só que aí você tem alguns dogmas que você se agarra e esses dogmas não te deixam livre para levar os recursos para aqueles que mais precisam. Esse aqui é um grande problema. Entendeu? Agora está certo o teu raciocínio. Acho que você tem que acabar com tudo isso que você falou. Certo? Agora, eu não vejo uma limitação absoluta de você chamar os credores para sentar para conversar. Eu vou fazer isso, eu quero que vocês... Entendeu? Mas os credores vão dizer o seguinte: eu não quero mais subsídio, eu não quero mais que você gaste com a Previdência tem que ser refeita, inclusive porque as pessoas vão viver 100 anos, e por aí, você tem que fazer todas essas reformas, aí eu topo. Aí você diz, não vou fazer essas reformas, porque, eu quero continuar gastando com tudo que eu estou gastando. Não dá, é impossível. Você tem que fazer isso para poder gastar. Eu não acho que nós vamos sair do lugar no Brasil se o Estado não gastar, se o Estado não colocar dinheiro... Não, mas aí, Rocha, eu acho que tem que gastar, mas gastar no lugar certo, né? Exato. Se gastar no lugar errado, não vai sair do lugar. No lugar errado, não tô louco, entendeu? A Luciana avisou aqui para mim que está faltando luz, aí ela perdeu a internet, tá? Então vamos nós mesmo, o pessoal não vai gostar. Vamos nos interesses. O Estado tem que ser eficiente em qualquer hipótese, certo? Eu nem discuto isso. O Estado tem que ser eficiente, tem que ser racional e tal. O que eu digo é o seguinte: nós temos uma estrutura financeira, não no Brasil, no mundo, em que os caras não querem nem saber o que está acontecendo no andar de baixo. Né? E é preciso chamar eles para esse baile. Vamos discutir uma coisa mais simples, a guerra da Ucrânia. Vamos encerrar com a guerra. A guerra já era, já foi. Já foi, acabou a guerra. Fala aí, Rocha, tua visão. Por que você está dizendo que acabou? O Putin reconheceu que não tinha força, que ele planejou errado a guerra, e aí ele começou a sair agora e vai negociar uma coisa que ele podia simplesmente sentar com a Alemanha e falar assim: olha, veta a entrada da Ucrânia na OTAN, porque aí eu continuo vendendo gás barato para vocês, tá? E aí vai ficar tudo bem. O Putin ignorou a diplomacia, resolveu fazer uma guerra muito além da capacidade que a Rússia tinha em termos econômicos, muito além da capacidade militar dos generais da Rússia. Se deu mal e agora começou a retirar e vai aceitar simplesmente que a Ucrânia não entre na OTAN e vai ter que devolver tudo que ele ocupou. Bom, vamos lá. A Rússia... Se deu mal mesmo. Todos os seus objetivos, certo? E parou a guerra. Essa grande piada dessa guerra, eu vi muita gente falando, formou uma coluna de 60 quilômetros de veículos russos dentro do território da Ucrânia até Kiev. Ficou lá que troço parado uma semana e o pessoal aqui dizendo que faltou combustível, que faltou gasolina, faltou óleo, faltou combustível. Aí, dando risada, né? Agora apareceu um militar americano falando exatamente isso. Olha, a coluna ficou lá parada quase que uma semana, estática. Certo? Aí ele pergunta assim: qual é o estrategista militar louco que ia enfiar uma coluna de 60 quilômetros dentro de um outro país e deixar ela parada, à mercê do inimigo? Certo? Por que os russos fizeram isso? Fizeram isso porque, em 3 dias, eles destruíram toda a capacidade de defesa da Ucrânia. Destruíram. A Ucrânia ficou só com bazuca, dando tiro de bazuca. Derrubou 2 aviões, um helicóptero, com bazuca, porque a infraestrutura de defesa da Ucrânia foi devastada em 3 dias. E os caras dizendo que o exército russo está ultrapassado. O coronel americano falou assim: esse pessoal
Nós estamos impressionados com a eficiência deles nos primeiros 3 dias. E depois que eles resolveram a parada dos 3 dias iniciais, eles foram fazendo com o tempo, devagar, cuidando para não ter mortes de civis, foram fazendo e fizeram o serviço. Está lá a coisa pronta, entendeu? Rocha, hoje a Ucrânia vai perder território, vai ter que se desmilitarizar, não vai entrar na OTAN, entendeu? Vai ficar um país sequelado por causa dessa guerra. Por causa da irresponsabilidade desses caras de querem brincar com os russos. Eu acho que em termos militares, hoje, com míssil, né, hoje você pode até de submarino, no fundo do mar, você lança o míssil, ou você lança o míssil lá da Rússia mesmo e destrói tudo que você quiser destruir, sem precisar pôr 60 quilômetros de tanque. Eu acho que a Rússia pôs 60 quilômetros de tanque em Kiev porque ela planejava tomar Kiev e não conseguiu, né? Por exemplo, eu não consigo entender a Rússia ir lá invadir Chernobyl. Foi lá um lugar perigoso, que já teve um acidente nuclear monstruoso. Aí você vai lá, invade, aumenta o nível de radiação. Qual que é o objetivo num lugar que foi devastado pelo acidente atômico? E depois agora teve de se retirar de Chernobyl. Então, assim, eu não entendo isso como inteligência militar. Eu acho que eu entendo isso como erro militar. E tudo isso que você falou, que a Rússia está conseguindo, ela podia ter conseguido com negociação, com diplomacia. Ela não precisava de ter feito esse movimento todo, todas essas sanções. A economia russa vai cair violentamente agora em 2022, né? O mundo todo tá perdendo, porque o preço do combustível tá alto, o preço do alimento está alto, etc. Então, assim, eu vejo uma guerra completamente sem sentido e que o Putin podia ter resolvido via diplomacia, via pressão, inclusive econômica, de alianças, etc. Então, assim, eu acho que é uma guerra que está causando muitos danos, muitas mortes. Ela é totalmente evitável, né? E a Rússia vai pagar um preço muito alto, porque isso aí atrapalhou toda a economia da Rússia e a economia do mundo, inclusive dos Estados Unidos também. Eu diria que o Rocha está certo na vitória militar, né? Eu faria algumas ressalvas, não concordo com tudo, mas enfim, vitória militar da Rússia, não tem a menor dúvida, mas eu acho que a derrota é uma vitória de pirro nesse sentido, né? É uma derrota no longo prazo para o país. Eu acho que o país se deu mal. Toda essa retaliação econômica que foi profunda vai abalar muito a situação da Rússia. Enfim, a Rússia vai ter que se encaminhar para o outro lado do globo, né? Ela vai ter que se fiar na China em vez de se fiar na Europa, né? Eu penso que isso pode ser, eu acho que a Europa agora vê a Rússia como um problema de segurança interna, né, e isso vai ser péssimo para a Rússia. Ela tinha muito mais vantagens em, sei lá, eu não sei se teria saída negociada, tá, Eustáquio, considerando que a Rússia não queria. Para essa saída que o Eustáquio está falando, a Rússia tem que se submeter, né? Vai ter que se submeter e se humilhar. É isso que... porque os americanos e a OTAN estavam com... não adianta a Alemanha vetar. Os caras iam para cima e iam fazer o serviço, entendeu? Eles iam humilhar a Rússia. Certo? Esse era o objetivo deles. E aí eu acho que eles não esperavam que a Rússia tivesse essa reação que teve, né? Ninguém esperava. Mas ninguém esperava que a Europa e os Estados Unidos tivessem o contra-ataque que fizeram a Rússia do ponto de vista econômico. Foi muito duro. E ninguém esperava que o povo da Ucrânia fosse resistir, o Zelensky fosse... Sim. O Zelensky virou uma celebridade. O Zelensky... O Zelensky está mais famoso que o Will Smith. Mas foi devastado, e você fica achando que... Não, mas a resistência é muito grande, o Rocha, isso é um fato. Sim, isso aí não é sério. Certo? A Rússia não fez uma guerra contra a Ucrânia. Se tivesse feito, a Ucrânia estava devastada, não tinha nada em pé lá. Rocha, o pessoal chama atenção
todo o Ocidente, né, a coisa da Segunda Guerra Mundial é bem interessante, né, que o pessoal diz, pô, a Rússia foi fundamental, sem a Rússia não teria vencido a guerra. A Rússia conseguiu empurrar a Alemanha de volta porque ela tinha fornecimento de jipes, caminhões de transporte, tecnologia norte-americana para fabricação de tanques de guerra. Ela teve em massa. Não foi de graça, ela pagou. Inclusive, eu quero dizer o seguinte, quando os alemães entraram na Rússia, na Revolução de 17, os bolcheviques não mandaram as petroleiras americanas embora, elas continuaram lá. Existia uma relação comercial entre a União Soviética e os Estados Unidos, intensa, entendeu? Intensa. Então, agora, eles reagiram e puseram a Alemanha no chão, nocauteada, porque eles, de fato, fizeram muito investimento na infraestrutura militar. Mas sem a tecnologia norte-americana, eles não teriam tanques. Eles pagaram, sim. Sabe como é que eles pagaram? Com alimentos. Como? Fome, Holodomor na Ucrânia e fome na coletivização forçada na União Soviética. Eles falam desse negócio do Holodomor, eu pergunto assim, é melhor o Holodomor ou é melhor o nazismo? O domínio, sabe? Não, está feito. Não, eu sei, eu não estou aqui. Eu estou dizendo como é que foi pago. Agora, só uma curiosidade aí, que às vezes as pessoas não sabem. A Rússia nunca entrou em guerra com os Estados Unidos, né? Assim, guerra direta. A Rússia já brigou com o Japão, já brigou com a Alemanha, com a China, com outros países, mas com os Estados Unidos nunca houve guerra direta entre Rússia e Estados Unidos. Não, o que eu mais gosto disso aí era o Pacto de Varsóvia, né? Porque fizeram o OTAN para impedir o avanço do comunismo. Aí a Rússia bancou o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia é o único pacto militar que agrediu somente os seus signatários. É fantástico. Nenhum pacto militar na história agrediu os seus signatários. O Pacto de Varsóvia só agrediu os signatários, mais ninguém. É fantástico. Ô Rocha, é isso. Não, então, pegando isso que você está falando, Alberto, é o seguinte, a Rússia, a União Soviética, em poucas horas, ela acabou com a Primavera de Praga em 68. Foi. Né? Então, assim, foi uma vitória militar rápida e inquestionável, etc. Agora, no longo prazo, Praga floresceu e a União Soviética acabou. Então, é isso que você falou, é uma vitória de pirro. Você vai lá, tem uma vitória militar e depois você tem uma derrota política que vai durar décadas. Ô Rocha, olha, eu compreendo a sua formação comunista, faz com que você continue a pegar... Eu também compreendo. E eu cumprimento a formação hollywoodiana de vocês. Não, isso é uma sacanagem, cara. É um absurdo falar isso, porra. Ô Rocha, a minha militância política, eu sempre fui marxista-leninista. Eu nunca fui stalinista, nunca. Então, assim, do ponto de vista aqui do marxismo-leninismo, até eu compreendo você ser stalinista e ter essas posições assim. Minhas posições em relação a... Mas eu tenho muito mais simpatia por Trotsky do que pro Stalin. Porque Trotsky nunca conquistou poder. Se fosse ao contrário, Trotsky no poder, Stalin fora, seria o contrário a sua simpatia. O Trotsky foi o organizador do Exército Vermelho. Ele foi o primeiro comandante do Exército Vermelho, foi o Trotsky. Não, eu sei, mas não governou, não era o chefe de governo. Não, e o Trotsky mandou matar muita gente. Muita gente. Não tem dúvida, não. Mandou matar. Só que depois o Stalin mandou matar ele. Então, aí é diferente. Mas quem não mandou? Todo mundo mandou matar muita gente. Olha os americanos, o que eles fizeram com os índios. A minha posição em relação à Ucrânia, só para finalizar... Finaliza. Eu não tem nada a ver. Eu acho que o Putin ele é mais anticomunista do que o Biden. É um horror. Agora os dois são criminosos de guerra, tanto o Biden como o Putin. Um abraço. Por isso que Trump vai voltar. Tchau.